Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo, aqui é o Diego falando. E hoje mais um capítulo de Matemática Superior, capítulo número 20, certo? Com mais uma parte de técnicas de demonstração, certo? Então, acho que está ajudando muita gente aí, muita gente tem agradecido esses capítulos, certo? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, certo? Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, ajuda bastante, pessoal, certo? Nos grupos aí de ITA, IME, Olimpíada, certo? Então peço que vocês compartilhem aí para ajudar a fortalecer. E aqui tá o Facebook, certo? O Instagram do canal. Então quem quiser seguir, quem quiser ir lá olhar, vale a pena, certo, pessoal? Então, hoje eu vou entrar no mundo dos contra-exemplos. Então, é isso. Eu quero resolver problemas, né, provar coisas envolvendo contra-exemplos. Então, o que é um contra-exemplo? Primeiro, eu vou colocar um problema aqui, certo? Então, esse probleminha aí, pessoal. Se x ao quadrado é igual a y ao quadrado, então x é igual a y? Então, essa é a pergunta, certo? Então, sim ou não? Então, como é que você prova isso, certo? Primeiro, se for sim, você tem que provar. Provar que é verdade. Se for não, você tem que dar um contra-exemplo, certo? E o que é um contra-exemplo? Um contra-exemplo é um exemplo mostrando que esse fato, essa proposição é falsa, certo? Nesse caso, o quadrado de um número igual ao quadrado de outro implica que os números são iguais? Então a resposta não, né? E qual o contra-exemplo? Pego o x igual a menos 1 e pego o y igual a 1. Né? O exemplo, contra-exemplo padrão, isso aqui é uma questão bem conhecida, né? Menos 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, mas menos 1 não é igual a 1. Certo? Então, para ser verdade, tem que ser verdade para todos os x e y reais. E aqui a gente deu um exemplo, que a gente chama nesse caso contra-exemplo, que é um exemplo que contraria a proposição, a pergunta, né? Então, mostrando que de fato é falso. Ok? Então vamos para o problema 2. Então, problema 2, se A e B são matrizes, então A vezes B é igual a B vezes A. Então a pergunta é, o produto de matrizes é comutativo? Então, acredito que muita gente aqui já ouviu dizer que não, né? Então, se a resposta for sim, você tem que provar, dados duas matrizes genéricas, de ordem genérica, de tamanho genérico, você tem que provar isso aqui. Certo? Aqui são matrizes quadradas, certo, pessoal? Matrizes quadradas para poder fazer sentido esse produto aqui das duas formas, certo? Então, como é que você vai querer? Então, minha resposta no contra-exemplo sempre é resposta não. Então, eu tenho que dar exemplo de duas matrizes que o produto não é comutativo. Então, matrizes quadradas, né? Então, eu tenho matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e etc. É claro que se eu pegar a matriz 1 por 1, é como se fosse um número real. Então, o produto de números reais é comutativo. Então, eu não tenho um contra-exemplo em matrizes quadradas 1 por 1. Então, eu tenho que passar uma ordem acima. Então, boto a matriz 2 por 2. Qual o principal erro aqui, pessoal? Certo? Eu já dei várias vezes a disciplina de álgebra linear. Qual o principal erro aqui? Quando você está querendo encontrar um contra-exemplo, você quer colocar o exemplo mais simples possível. E geralmente, nos exemplos mais simples, pode ser que dê certo. Por exemplo, se você pega uma das matrizes sendo nula, vai dar certo. Se você pega uma das matrizes sendo a identidade, vai dar certo. Então você tem que fugir um pouco dessas matrizes mais comuns. Certo? Então a dica que eu dou para vocês é uma dica de como construir contra-exemplos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a matriz A sendo a matriz 2, 1, A, 1. Não é muito bom colocar sempre o mesmo número não. Então eu coloquei esse A vai ser um fator surpresa aí que eu vou escolher ele do jeito que eu quiser para ter o meu contra-exemplo. Então eu escolhi o A, 2, 1, A1. Podia ter colocado 1 aqui também, mas podia ser que piorasse aí porque ia ficar meio simétrico as coisas, né? Então eu quero evitar a simetria para evitar essa comutatividade aqui. E vou escolher a matriz B, uma matriz bem simples, certo? 1, 1, 0, por exemplo. Certo? Evitei a identidade, certo? Evitei a matriz nula, deixei tudo 1 aí dentro, tirando esse 0 aqui, certo? Deixei esse 0 fora. Ok? Então, vamos ver, né? Então, quem é A vezes B?
A vezes B é 2, 1, A1, vezes 1, 1, 1, 0. Olha só. Então, e depois eu vou fazer o B vezes A, né? Então, B vezes A é a matriz 1, 1, 0, vezes a matriz 2, 1, A1. Então, olha só, pessoal. Não vou nem fazer toda a matriz, certo? Só vou dar o exemplo aqui para vocês. Então, quem é a primeira entrada dessa matriz? É 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais, 2 vezes 1, mais 1 vezes 1. Né? Linha vezes coluna. Então, a primeira entrada dessa matriz, ó, nem sei quem são esses caras aqui. Ó. A primeira entrada é 3, ó, então é 3, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, certo? Não estou nem interessado no que são esses caras aqui, não. Ok? Só sei que é 3 e tem outras coisas lá. E nessa matriz aqui, quem é a primeira entrada? A primeira entrada é 1 vezes 2, mais, né, linha vezes coluna. Então, 1 vezes 2, mais 1 vezes A. 1 vezes A. E aqui não vou me interessar também quem são esses caras aqui, não. Nem sei quem são. Eu vou ter essa estrela aí que eu não sei quem são. Então, 1 vezes 2 mais A vezes 1 é A mais 2, estrela, estrela, estrela. Certo? Então, se eu quero que a matriz A vezes B seja diferente da matriz B vezes A, todas as entradas têm que ser iguais, para as matrizes serem iguais. Então, se uma entrada for diferente, as matrizes já são diferentes. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira entrada aqui é 3 e a primeira entrada aqui é A mais 2. Então, basta escolher qualquer A, tal que A mais 2 seja diferente de 3. Então, eu posso escolher, por exemplo, qualquer A diferente de 1. Qualquer A diferente de 1, qualquer A diferente de 1, vai me dar um contra-exemplo, certo? Então, de fato, a resposta é não, e o contra-exemplo eu posso escolher aqui qualquer A diferente de 1. Certo, pessoal? Então, vamos para o próximo exemplo, um exemplo um pouquinho mais elaborado, certo? Olha só, pessoal. Se n é maior ou igual que 1, então n elevado a 30 é maior que 2 elevado a n. Certo? Então, a primeira coisa, a resposta é sim ou não. Então, a primeira coisa que você tem que entender realmente o que está acontecendo. Será que é ou não? N a 30 é um número muito grande. Quando n vai crescendo, fica muito grande. 2 a n também é um número muito grande. Então, você bota n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, e vai testando. Né? E você vai vendo que todos vão dando certo. Mas será que isso aqui é um polinômio? Isso aqui é um exponencial. Então, o que a gente sabe, pessoal, é que os polinômios sempre são majorados por exponenciais para variáveis muito, muito, muito grandes. Então, mesmo que isso aqui seja verdadeiro para vários n's, é de se imaginar que para n muito, muito, muito grande, isso não seja verdadeiro. Certo? Então, na verdade, né, existe um fato mais forte, que é o limite de n elevado a 30 sobre 2 elevado a n, quando n tende a infinito. Quem já viu o cálculo, a gente vai ver isso aqui também no nosso curso de cálculo aqui. Isso aqui é zero, certo? Ou seja, 2 elevado a n cresce muito mais rápido do que qualquer polinômio. Podia ser n elevado a 300, n elevado a 300 fatorial, 3000 fatorial, não importa, certo? Em algum momento, para algum valor da variável, isso vai passar. E como é que a gente vai fazer aqui na nossa solução? A resposta, de novo, a resposta é não. E a gente tem que dar um contra-exemplo. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou botar um número genérico aqui e vou tentar resolver. É claro que para o meu exemplo genérico, eu tenho que botar exemplo que seja fácil calcular isso aqui. Por exemplo, eu não vou colocar aqui n igual a 999, porque 999 elevado a 30 é um número difícil de fazer a conta. Então esse aqui não é um exemplo interessante. Então eu tenho que fazer algum exemplo interessante. Então eu vou começar aqui com n, certo? Igual a 1000. Não é um número tão grande, não é um número tão pequeno, pode ser que dê certo. Se não der certo, a gente aumenta esse número. Né? A ideia é que quando aumentar, vai dar certo. Então vamos colocar o n igual a 1000. Será que 100 já resolvia? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se eu aumentar, a chance de resolver vai ser maior. É claro, então, Diego, por que eu não boto 10.000? Poderia ser também. Vamos começar com 1000, certo? Então, 1000 é 10 ao cubo. Ok? Então, n elevado a 30 é 10 ao cubo elevado a 30, que é 10 elevado a 90. Certo? Então, n a 30 é 10 elevado a 90.
E quanto é 2 elevado a n? 2 elevado a n é 2 elevado a 1000, né? Diego, 2 elevado a 1000 é muito maior que 10 a 90. É verdade, pessoal, é verdade. E a gente vai provar isso aqui, certo? Então, 1000 eu posso escrever como 2 elevado a 10 vezes 100. Né? 1000 é 10 vezes 100. Isso aqui eu posso escrever como 2 elevado a 10 elevado a 100. Só que 2 elevado a 10 é 1024 elevado a 100. E 1024 é maior que 1000, que é 10 ao cubo, elevado a 100. Ou seja, 10 elevado a 300. Portanto, pessoal, 2 elevado a 1000 é maior que 10 elevado a 300. E n a 30 é só 10 a 90. Então, isso aqui é maior que 10 a 90, que é n a 30. Então, a resposta é não, e nós demos um contra-exemplo aqui. Né? E a pergunta que eu fiz, se fosse 100 resolvia? Não, pessoal, 100 não resolvia. Se fosse 100, 100 elevado a 30 é maior que 2 elevado a 100. Na verdade, isso aqui só é verdade se o n for menor ou igual que 236. Se passou disso aqui, já reverte a desigualdade, certo? Então, mas é claro que a gente não ia tentar... Isso aqui eu fiz usando o computador, viu, pessoal? Então é claro que quanto maior o número, maior a chance de a gente ter uma desigualdade bem frouxa, certo? Bem espaçada. Ok, pessoal, então espero que vocês tenham gostado aí, mais uma aula de demonstração, espero que vocês usem isso aí nos cursos de vocês, certo? Então, eu vou pedir para vocês divulgarem esse vídeo nas suas redes sociais, certo? Que ajuda bastante, ajuda a fortalecer, ajuda a continuar esse projeto, certo? Então, imaginem que eu vou devotando tempo para fazer esse projeto para vocês e que a contrapartida é vocês divulgarem para cada vez mais pessoas poderem assistir, certo? Então, isso aqui é o que é importante para mim, ok? Então, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!